Fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz. Mais um podcast trazendo muita informação para você. Não se esqueça jamais, LeiteCast RP. Aqui quem fala é você. E hoje, o nosso convidado, ou melhor, a nossa convidada, é a psicóloga Luciana Simões. Tudo bem, Luciana? Como que Olá, você tudo está? bem? Tudo Tudo ótimo. jóia? Seja bem-vinda ao LeiteCast Obrigada, estou RP. muito feliz em estar aqui, podendo participar um pouquinho Ah. e trazer um pouquinho de uma troca. Legal, legal, Obrigada. legal. Mas antes de começarmos, Vamos lá. Luciana, o LeiteCast RP, nós vamos pedir para você que está aí, já curtir o nosso canal e seguir, tá bom? Siga o nosso canal, que nós estamos fazendo um trabalho aqui especial para vocês, ok? E também, se você puder e quiser, vá até os nossos comentários e deixe sua mensagem. Até mesmo uma pergunta, ok? Que a psicóloga Luciana, nossa convidada que está aqui, ela irá responder nos comentários a sua pergunta. É isso. E hoje iremos falar muito do nosso consciente, na verdade, Luciana? Exatamente. Consciente e também do inconsciente. Sim, Aquele pensamento que pode estar lá no profundo, escondido, sim, mas pode vir à tona a qualquer momento. É mais ou menos exatamente. assim que funciona a psicologia? É mais ou menos assim, Hã, né? A psicologia, ela é algo muito lindo, hã, né? Mas ao mesmo tempo muito complexo, né? Eh, Hoje o que eu queria, na verdade, trazer aqui, né, seria um bate-papo e uma reflexão também, né, eh, sobre aquele elo, sim. entre pais e filhos, né. Uma pergunta aí que eu jogo e espero comentários de vocês, né. Como tá essa relação, né, entre pais e filhos, né? Esses adolescentes hoje, eles estão sendo ouvidos, né? Hum, Ou os pais, naquele tumulto do dia a dia, acabam esquecendo de olhar os seus adolescentes, pré-adolescentes, né? Porque sim. hoje o mundo da gente é muito corrido, né? E nós, Ah, seres humanos, a gente vive no automático, né? sim. E como a gente tá lidando aí, né, com esses filhos? Hã, hã. Entendi. Não, nós vamos conversar muito, falar Vamos, de filhos, com falar certeza, vamos dessa sim. relação pai e filhos que, Sim, algumas vezes são até tumultuadas. muito, Às vezes são tumultuadas, muito. mas, existe como reduzir esse clima de atenção. Tenho certeza que Ah, sim. com Verdade? certeza, Ah, tem tá. sim, Legal. tem Ô, sim. Luciana, Vamos lá. os psicólogos, as pessoas que eu conheço que Tá, têm um motivo forte para fazer esse curso, essa graduação que sim, você fez. sim. Às vezes, alguma coisa lá atrás, lá da infância, Sim, conforme já falamos, e alguma coisa que aconteceu na vida deles, sim, que falou assim: não, agora eu vou ser um psicólogo, eu vou querer entender o que que aconteceu comigo. sim. Aconteceu isso com você também, por ter escolhido essa graduação? Não, não aconteceu Não? comigo. A minha primeira graduação, eu fiz Hã. faculdade de Direito, Ah, né, legal. sou formada em Direito. Sempre achei que era isso que eu queria, né, Hã. me formei, comecei a trabalhar. Depois de um tempo, eu sempre sentia no meu coração que não era aquilo, né. E desde pequena, desde mocinha, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ouvir pessoas e gostei de dar conselhos, né. E aí, um certo dia eu falei: "Não tô contente com o direito, eu vou procurar uma outra coisa". E eu senti no meu coração que eu deveria fazer isso para ajudar pessoas, né. Ah, tá. E me ajudar também, porque é um autoconhecimento muito grande, Hum. né. E aí eu comecei a faculdade, fiz uma pós-graduação, né, sou pós-graduada pela Famerp, né, em intervenção familiar. Tenho uma pós-graduação também em psicanálise, né, Sim. psicanálise clínica. Mas o que me moveu a fazer a faculdade foi o amor em ajudar as pessoas, Ah, tá. foi. E me conhecer melhor também, né, eu acho que o estudo, só acrescenta na vida da gente, né. Ah, legal. Então, ô Luciana, nos explique, que tem aquela dúvida. Eu Uhum. também tive aquela dúvida, diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Tá.
Eu vou te É verdade. explicar. A gente fica, pô, eu vou no psicólogo, vou no psiquiatra. A gente sabe que são graduações diferentes, Sim, né? Mas sim, como que é? Qual que é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? sim, vamos lá. O psiquiatra, ele em primeiro lugar, ele é um médico, né, ele se Ah, forma em medicina, e aí sim ele vai fazer uma especialização em psiquiatria, tá. O psiquiatra, ele é um médico apto, tá, hum, a medicar. sim, A única pessoa que é apta a medicar seria o psiquiatra, né, psicólogos, psicanalistas não podem receitar remédio, tá bom. sim, A gente costuma dizer que o psiquiatra e o psicólogo, eles andam lado a lado. Por quê? O psiquiatra, ele trata da dor física, né? E o psicólogo, ele trata da dor emocional, né? Então, não adianta, por exemplo, eu vou usar um exemplo para a gente linkar. Não adianta uma pessoa que tem depressão, ela tomar só o remédio. Só o remédio não vai curar aquela dor física. sim. Exemplo, vai curar aquela taquicardia, vai curar aquele buraco que ela sente internamente, vai tirar muitas dores físicas, né? Hum. Porque, exemplo, a depressão, ela traz dores físicas, né? Agora, o psicólogo não. O psicólogo, ele vai atuar exatamente no foco daquele problema. Então, não adianta você só medicar e não tratar sua mente. Ou não adianta você tratar sua mente, dependendo dos casos, sem medicar. A gente costuma dizer que o remédio, ele é o combustível para fazer a sua locomotiva andar novamente, né? Sem o medicamento, muitas vezes, o paciente está tão ali no fundo do poço, está tão ali, né, no fundo da depressão, que ele patina. Só com a terapia ele patina. Então, Sim. muitas vezes, o psiquiatra entra com a medicação, né, que seria esse combustível para ele parar de sentir essas dores físicas, né, que auxiliam muito. Ah, tá. Então o psicólogo, ele trabalha, vamos dizer assim, mais na área psíquica mesmo, Isso. aquelas pessoas que têm, assim, tem o divã, você tem sua clínica lá, Sim. você tem aquele divã na sua clínica. Eu não tenho divã na minha Hã, clínica, né. hã, Existem várias modalidades dentro da psicologia, né. A linha que eu hã, trabalho é a linha comportamental. O que que é a linha comportamental? Você vai chegar no meu consultório, vai ter uma cadeira de frente para outra, exatamente como a gente está aqui, sim. tá. Normalmente o divã seria a psicanálise, que você deita, o psicanalista fica lá. Sou pós-graduada em psicanálise, tá. Hã, Mas eu gosto de trabalhar mais com esse bate-papo. Então eu e o paciente juntos vamos desconstruir um problema hã. X e construir uma nova visão. Por isso que se chama linha construtivista, Ah. entendeu? Ah, tá. Tá. Mas, então você tem aquele tete a tete Tem, igual a gente tá ali. tendo aqui. Sim, É um bate-papo. sei. E se você precisar, às vezes a pessoa precisa de um remédio, que nem você falou, Sim, você encaminha para um psiquiatra, sim, caminho com então tem exatamente. vocês trabalham pode Sim, trabalhar em sim, conjunto. trabalhamos em conjunto. Tenho Tá. alguns psiquiatras que me indicam, né, Uhum. e gosto de indicar alguns psiquiatras que eu sei que são pessoas, eh, assim, bem justas em relação aos medicamentos, porque hoje em dia, eh, você vai num determinado médico e ele já te receita uma tarja preta, dopa o paciente, e não é por aí, né. A gente realmente tem que dar ali para o paciente o que ele está precisando. Às vezes, uma tarja vermelha vai conseguir, suprir aquela dor dele, né. Então realmente precisa mesmo. E não adianta, gente, quem tem depressão, quem tem ansiedade, crise do pânico, não adianta, tem que medicar. E existem hoje medicamentos de ponta, sabe, Sim, com efeitos colaterais baixíssimos, tá. né, que vão te ajudar, mas aí é o psiquiatra que tem que receitar. Tá, então a medicação, às vezes, é necessária também. Sim. A única coisa que a gente pode receitar seriam os fitoterápicos, né, Sim.
que cefito seriam ervas, né? Então são medicamentos, não vou citar o nome aqui, mas caso alguém fique com alguma dúvida, pode mandar o nome, que a gente tem vários fitoterápicos que são muito bons, que auxiliam. Mas aí seria, assim, uma depressão muito leve, né? Algo muito sutil, né? Ah, entendi. Ok. Então, ô Luciana, eu gostaria que a gente. Vamos ver se a gente encaminha o nosso Vamos podcast lá. para falarmos um pouco dessa coisa de adolescente, Sim, desses problemas da adolescência, que o pessoal chega ali 12 anos, 13, começa todas aquelas dúvidas, aquela insegurança. Como que você trabalha com um jovem que está com essas dificuldades, que a mãe viu, sentiu alguma coisa e está procurando ajuda? sim, Às vezes até o filho. A minha filha mesmo já falou pra mim, falou: "Pai, eu tô precisando de uma ajuda". Eu sim. falei: "Não, filha, Muitos, viu? vamos buscar um profissional Sim, pra ver o que você tá precisando", porque fugiu da minha capacidade ali. Eu fui até um momento ali, eu ajudei sim, ela, sim, mas aí eu falei: "Não, vamos procurar um profissional". sim. Como que você trabalha esse adolescente, até um pouquinho antes da pré-adolescência? É, a gente costuma brincar, claro, né, que ele vira aborrecente, Hã. né. Por quê? A partir dos 12, 13 anos, né, o menino, a menina, começa a ter aquela mudança hormonal, né. E essa mudança hormonal mexe com tudo, inclusive com o psíquico do adolescente, né. Hum. Muitas vezes, ele não consegue lidar com essas suas emoções, porque, os hormônios, né, estão muito ligados, né, a essa parte. Então, muitas vezes a gente encontra o adolescente, assim, sem paciência, o adolescente ríspido, né. A fase da adolescência, gente, é uma fase muito difícil, porque o adolescente, ele começa a ter um isolamento, ele começa a querer ficar mais dentro do quarto, ele já não quer mais ter aquele convívio, né, Aham. pai e mãe, família, né. Então, é nesse momento que eu acho que é um momento muito importante, sabe, que os pais devem olhar esses filhos, né. É como você disse: "Ah, a minha filha veio e me perguntou, né: 'Pai, estou precisando, vamos procurar alguém'". Mas tem muitos que não chegam a falar isso com os pais. Hoje, não vou dizer a maioria, né, mas existem muitos pais que não olham os seus filhos. Tem paciente que chega, adolescente que chega, né, pra gente tratar, que a mãe fala pra mim: "Nossa, mas eu não sabia que ele estava assim". Hã. "Ah, mas há quanto tempo ele tá assim?". "Ah, 2 anos". Quer dizer, já se passaram 2 anos e a mãe não conseguiu ver como tá esse filho? Então, mas é possível, já se passou 2 anos, às vezes passa até mais. Sim, É possível reverter esse caso? Eh, a gente sabe, hostilidade, às vezes tem algum probleminha, teve com o pai ou com a mãe. sim. Já depois de um tempinho, é possível reverter Não, esse é caso? possível, com certeza, mas assim, quanto mais rápido a gente conseguir atuar em cima daquilo ali, Hã. maiores chances da gente vencer, né. Hoje a gente tem muitos adolescentes com depressão, muitos adolescentes, com síndrome do pânico, Sim, sabe. Então, assim, às vezes, quando chega no consultório pra gente, o negócio já está aflorado. tomado, Hã, entendeu. Então, assim, a terapia não é algo do dia pra noite, né. sim. Então, dependendo do grau que chega esse paciente, primeira coisa é psiquiatra, porque não vai adiantar a gente querer ajudar sem remédio. Tem pacientes que é remédio, aguardar o remédio fazer efeito para depois voltar para o consultório. Ah, E tá. por incrível que pareça, está bem grande esse número, É, bem grande e preocupante. sim, de passar primeiramente pelo psiquiatra. Dependendo de como chega esse paciente, sim, Hã. porque não adianta a gente querer conversar, não adianta a gente querer, tratar esse paciente se o negócio está totalmente aflorado, Sei, né. Imagine que é uma bactéria, aquela bactéria vai comendo, 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 a hora que vê já tá tudo tomado, e aí? sei. Aí eu preciso de algo forte para comer
esses probleminhas, entende? Hum. Pra ele conseguir respirar, pra gente conseguir tratar. Porque senão, é incrível, mas ele não consegue nem ouvir a gente. Nossa, é muito É forte. muito forte. É, o consciente com o inconsciente, É. aí a coisa vai Sim, é uma bola de neve, na é, verdade, né? é uma bola de neve, É uma bola realmente. de neve. Então, nós temos, está passando, até nas redes de televisão, Netflix, etc., Sim. aquele, é um filme, é um seriado, Adolescência. Você tem Ah, acompanhado? sim, assisti. É? Assisti. É algo que, assim, todo mundo tá comentando, né? Hã. Inclusive, já fui convidada para fazer aí uma abordagem com os adolescentes em relação a isso, né? Hum. Na verdade, essa minissérie Adolescentes, vou falar brevemente aqui, tá? Ele fala de um menino, né, na pré-adolescência, que ele era muito introvertido. E um certo dia, o pai e a mãe estavam dormindo dentro de casa, a polícia abre a casa, coloca uma arma na cabeça do menino e fala pra ele: "Você tá preso". E o pai se revolta, o pai fala: "Não, mas como ele tá preso? Ele não fez nada", né. O pai e a mãe não sabiam de nada, né. Enfim, vou ser bem breve. No desfecho, o menino é acusado de matar uma menina, né. Ali, se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano, eu acho que ele tem mais ou menos uns 13 anos. Hum. E ele nega o tempo inteiro: "Não, não fui eu, não fui eu". E o pai falava: "Não, gente, vocês estão errado, né, meu filho não fez isso, vocês pegaram a pessoa errada". Bom, o desenrolar, o menino realmente matou essa menina, né. Sim. Ele, no fim, ele confessa que ele que matou. Hã. E é muito chocante, né, porque os pais se questionam onde a gente errou, né. O nosso filho estava ali dentro do quarto e a gente não viu, né, que ele fez tudo isso, né. E ele acabou matando a menina, porque ele sofria um bullying, né. A Hum. menina fazia um bullying com ele, e ele se encorajou a matar ela devido a esse bullying que ela fazia com ele. Poxa vida, É, então foi tudo devido a esse bullying foi, que levou ele foi, a cometer esse assassinato. E ele acabou sendo exatamente. preso Ele foi depois preso, e sim. E o fim, assim, é muito emocionante, porque hã. aparecem os pais na cama do menino, se questionando: "Onde a gente errou?", né. Sim. "Será que a gente deveria ter dito mais não?". Então, é aquela coisa, né, Luciana, o Eu fiquei psicólogo com muita dó, sabe, dos pais ali naquele momento, hã. porque os pais não sabiam de nada. Porque ali, o que que a gente pode ver? É o problema do menino e o problema da pessoa que faz o bullying. Também, Exatamente. essa orientação de fazer o bullying também devia ser muito forte. Com Apesar certeza. que existe essa orientação, mas nem todas as pessoas, contribuem para isso aí. Tem Sim. pessoa que não esquenta a cabeça, que nem: "Ah, eu uso óculos. Ah, aquele cara lá usa óculos, o Uhum, Leite usa óculos, o quatro olho", uhum, alguma coisa desse tipo, uhum. né. As brincadeiras elas vão aflorando. Bom, E aí, o que acontece? A pessoa não aceita, uns às vezes se retraem e não fala nada a e maioria, tá? tem aquela a maioria, A maioria. tem aquela resiliência, Sim, mas outros buscam uma resposta sim, até mesmo para ele: "Não, eu vou matar aquela menina lá sim. porque, eu tenho que dar uma resposta para os meus amigos, tenho que dar uma resposta para alguém". É mais ou menos por aí, Luciana? Sim, é mais ou menos por aí, sim. E sabe, tem muitas coisas, né, que acontecem. Os adolescentes hoje, a maioria, eles não estão tendo empatia pelo próximo, Uhum. sabe. Os adolescentes de hoje, eles não estão pensando nas consequências de nada, né. Estamos citando aí esse caso, né, Hum, e inclusive vou aproveitar o gancho daquele menino, né, que matou os pais, né, sim. pra ver a namorada no outro estado, né. Hã. Então, assim, são adolescentes que não pensam em consequências, são adolescentes que não têm, eh, nem sei se seria legal falar isso, mas vou falar, assim, sentimento, sabe, Hum. em querer ajudar o próximo, em olhar o próximo com empatia. Ah, tudo bem, Luciana, mas a gente tem que olhar, o bullying dos 2 lados, né. E é isso que eu chamo muito os pais para prestarem atenção.
O meu filho sofreu um bullying. Ah, ok. Ele sofreu um bullying pelo fulano. E os pais desse fulano? Como estão agindo sobre esse menino? Porque ele fez o bullying. E o menino que fez o bullying? Qual é a consequência? Os pais estão assumindo isso na sociedade? Ó, meu filho fez sim e ele vai pagar por isso. Ou os pais pegam esse problema, põem debaixo do tapete para não ter problema. Então, porque aí é que nem você falou, porque essa pessoa pode continuar fazendo bullying, parou ali naquele Sim, momento, né, sim, porque principalmente é nas escolas que acontecem sim. a maioria dos casos, pelo Uhum. menos que a gente vê. Que você Sim. falou, eu não conheço esse caso aí, que o menino matou e foi pra outro estado, como que foi? Não entendi. Ele tinha, eu acho que era 13 Foi anos, uma agora, coisa foi há assim. pouco Foi, tempo foi esse agora, caso? foi acho que umas 2 semanas atrás, Hã, né? O menino, ele arrumou uma namorada virtual. hã, Eu não sei, eu acho que ele deve ter 13 anos, não me lembro, tá? Ele arrumou uma namorada virtual e eles ficaram acho que 2 anos namorando. E essa menina, se não me engano, é do Mato Grosso, né? E essa menina começou a pressionar ele. Ah, mas você não vai vir aqui me conhecer? E o menino, o que que ele fez? Foi lá e falou pros pais: Ah, eu estou namorando uma menina e a menina quer que eu vou conhecê-lo, a casa dela, a família, enfim. E os pais, óbvio, o menino tinha 13 anos. Aí os pais falaram: Não, que é isso? Você não tem nem idade pra você namorar. O que que ele fez? Ele combinou com ela de matar os pais, pegar um dinheiro, que eu não me lembro de onde que é, não sei se é o INSS, não sei, tá, gente? Posso estar falando besteira, tá? Mas eu sei. sei que ele ia pegar algum dinheiro, porque apareceu na pesquisa do celular dele, ele Hum, ia pegar esse dinheiro pra ele ir lá conhecer ela. Ele matou o pai, ele matou a mãe e matou um irmãozinho de 3 anos, nossa, né? E aí, na delegacia, ele não mostra arrependimento nenhum. sim. Nenhum. Nada, 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 Nada. nada. Quer dizer, Nenhum. ele tá Ele estava satisfeito convicto, com sim. o que aconteceu, ele Sim. convicto? Sim. Então, assim, é algo muito chocante, né. Eu acho que traz um pouco a reflexão, né. A gente não pode generalizar, claro, Hum, mas vamos acho que a gente devia pegar esse link aí, né. Gente, como que a gente tá olhando os nossos filhos? Porque o nosso filho pode ser o bonzinho, mas e se a gente tiver o filho ruinzinho? sim. Então, se for o ruinzinho, o que que pode acontecer? Veio lá do começo? Ou porque nós sabemos que muitas coisas a gente vai carregando. Claro, com A gente vai certeza. carregando. "Ai, minha mãe falou um negócio, meu pai Sim, falou outro". São tudo situações que vão acontecendo. Que nem tem caso que eu já escutei de um colega me falar que a mãe dele falava que ele tinha sido achado no latão de lixo. é. Ele cresceu com um pouco de Complexo de assim, aquele inferioridade. complexo de que ele é sempre uma pessoa inferior aos outros. Sim, Então ele foi crescendo com aquilo lá, depois ele comentou comigo e tal, eu falei: "Não, isso aí não é assim não, você é um cara legal e tal". Aí ele procurou ajuda também, e depois deu tudo certo. Mas a maioria das vezes são coisas que vêm lá de trás, que nem a mãe dele falou alguma coisa pra ele, aí o outro falou: "Não, mas outra vez vai acontecer? sim, Vou tomar uma atitude dessa vez". sim, sim. Muitas vezes pode ser isso aí É. também, né. A gente não pode generalizar, né, porque, tem pais e mães aí maravilhosos, né, Sim. a gente não pode nunca generalizar, mas normalmente, o que eu vejo em consultório, né, a raizinha ali do problema, muitas vezes é quando os pais se separam, né, e Hã. começa aquela briga, né, Hum. eh, começa a jogar o filho contra um, contra outro, né, e a gente tem que entender que a criança ali ainda criança, Hum. né, ele não tem nada a ver com isso, da separação dos pais, né, e muitas vezes ele começa a guardar aquilo ali pra ele, né, então, em terapia a gente tenta buscar a raiz do problema ali, de como surgiu tudo isso. Sim. Então, você falou uma coisa interessante, separação. O casal tá ali, tem os filhos Sim, vêm, nasce e tal, aí vem 2, 3 anos, 4, 5 anos, são tudo situações difíceis, o casal separa. Hoje em dia nós temos muitos, muita separação, muitos, muitos casos, muitos. e a separação
que o casal, pai vai para um lado, mãe vai para o outro, formam-se outras famílias. Sim, Isso aí pode gerar um problema psicológico também. seríssimos, É. seríssimos. O que que acontece? Eu sempre falo isso, sabe, para os pais. Ah, Uma vez pai, sempre pai. Uma vez mãe, sempre mãe. Né? Nós sim. temos dois indivíduos diferentes ali. Nós temos a mulher e o homem, e nós temos o pai e a mãe. Quem se separa é a mulher e o homem, não é a mãe e o pai. Uma vez mãe, sempre mãe. Uma vez Sim. pai, sempre pai. Então, assim, nós estamos nos separando como adultos, pessoas. Mas agora nós temos um ser em comum, um, dois, né? E é isso que, na verdade, muitas vezes eles não entendem. Acho que separou a mulher e o homem, separou o pai e a mãe, e não é isso. Aí quem fica perdido nesse meio do caminho? O filho. Quem fica solto? O filho. Quem fica sem voz? O filho. Aí o filho joga para casa da mãe, joga para casa do pai. E quem que tá dando a atenção devida a essa criança? Quem que tá vasculhando o celular dele para ver o que que ele tá vendo durante o dia e a noite? O que que ele tem feito? Porque aí você concorda comigo que é fácil manipular, né? Aí eu chego, ai mãe, ó, meu pai deixou fazer isso. Aí chega na mãe, mãe, ó, meu pai deixou fazer isso. Ah, e esses pais têm se conversado? A maioria não. A maioria não. E eu até queria aproveitar e pedir para vocês que estão me assistindo, pensem com carinho no que eu tô falando. Porque filho é o bem mais precioso que a gente tem na vida, né? Eu sei que muitas vezes vocês não fazem por mal, eu sei disso. Eu sei disso. É um amor que chega a doer, né? Mas a gente realmente tem que olhar com um pouquinho mais de empatia, com um pouquinho mais de amor em relação aos nossos filhos. O que que meu filho tá sentindo? Será que meu filho também tá sofrendo? Que hoje não existe o pai e a mãe mais na mesma casa, né? Então, eu também entendo quem sou eu, né, para criticar. É apenas uma reflexão, né? Porque hoje os pais, quando se separam, eles esquecem o filho. E é aí, muitas vezes, o leite é a raiz do problema. Sim. Você entende? Que ele começa a ficar agressivo, que ele começa a xingar. E aí que começa todos os problemas. Bom, então, se eu sou o filho bonzinho, eu não dou trabalho, automaticamente eu não sou visto. Então eu vou ser o filho ruinzinho, né? Porque de uma certa forma, entenda uma coisa, a criança quando ela é boazinha, ela tá ali. Agora, a Sim. criança que dá trabalho, a criança que grita, a criança que xinga, o pai tá toda hora olhando ele ali. Ó, para com isso. Ó, é uma forma de validação. Hum. É uma forma de chamar a atenção dos pais, né? Então, assim, será que seu filho não tá fazendo algumas coisas para chamar a sua atenção? Será que ele não tá se sentindo sozinho? Será que ele não tá se sentindo perdido? Entendi. Os filhos vão sempre, é que nem você falou, vai buscar uma atenção e eles vão dar sinais. Vão. A gente Sempre vai dão, tá? perceber Sempre dão sinais, né. sinais. Que nem Sempre. você me falou que você faz palestras nas Sim. escolas, você é convidada. Aliás, pessoal, depois vou deixar na descrição do vídeo, o contato da psicóloga Luciana. Se você quiser entrar em contato com ela, é só ou dar uma olhadinha na descrição, vou deixar o telefone e principalmente Instagram. O Instagram dela tá passando aí, vocês podem ver, tá? Se precisar, entre em contato com ela. Ou com alguma dúvida, ou tem vontade de dizer algo a alguém e não tem coragem, pode dizer a mim, eu tô ali pronto para te ouvir. Você sabe que tem pessoas que me mandam mensagens no Instagram, Hã. esses dias eu recebi uma que, enfim, a pessoa falava que ela sentia muita dor porque ela tinha feito algo e ela não tinha coragem de contar para alguém, né? Sim. O psicólogo, né, ele tem o segredo da justiça, né, então tudo que é falado, nós temos que guardar esse segredo, né. Hum. Então eu acho que, de uma certa forma, eu ouvi aquilo, né, ela disse que ela não queria que eu respondesse, que ela apenas precisava desabafar aquilo. Sim. Você vê onde chega, né. E foi uma mensagem, assim, muito triste que eu recebi naquele dia, né. Eu confesso que eu fiquei um pouco desesperada, porque naquela mensagem ela dizia que ela iria tirar a vida dela, Hum.
né? Naquele momento ela iria tirar a vida dela. Então, assim, foi algo que me sensibilizou muito, entende? Mandei uma mensagem, consegui conversar com essa pessoa, né? E depois ela me agradeceu. Ela falou assim: eu só precisava falar, Só precisava falar. só precisava falar. Eu E que fiz. alguém ouvisse sem criticar. Então, ô Luciana, eu fiz uma entrevista com um colega, Uhum, ele também psicólogo, uhum. Cassiano, e ele falou exatamente isso aí que você está falando. As pessoas precisam apenas falar, se É. expressar, tirar aquilo de dentro. Ele falou exatamente isso, o psicólogo Cassiano, que veio aqui no Leitecast RP Aham, também, aham. eh, conversar com a gente aqui. E muitas das vezes as pessoas não encontram ninguém, não encontram aquela amizade, aquela pessoa que confia. A confiança hoje em dia também é uma coisa muito rara. Hoje muitas pessoas não estão dispostas a ouvir. A gente vive num mundo tão mecanizado, né? Principalmente aí com o Instagram, que é tudo perfeito, ninguém tem problema, né? Hum. As pessoas não estão dispostas a parar 5 minutos. Gente, isso é uma caridade. 5 minutos, você não precisa abrir sua boca. É 5 minutos para ouvir o que a outra pessoa tem para te dizer. Muitas vezes, em 5 minutos, você salva a vida dela. Só ouvindo, sem dizer um A. Sim. Só parando para aquele contato visual e Que deixar a seja um pessoa. abraço, que Hum. seja um. Eu tô aqui, pode falar que eu vou te ouvir. Então, Luciana, mas é aquela coisa, as pessoas não acham essas pessoas. Às vezes, que nem contando o meu caso da minha filha, ela falou: "Pai, eu tô precisando conversar com uma psicóloga". Eu falei: "Filho, vamos procurar". Então, quer dizer, eu já não servia. Sim. Mas muitas das vezes, a pessoa não encontra aquela pessoa, não, aquele colega que eu confio, n Sim, na verdade, e ele fica naquela angústia, angústia, angústia e se fechando por dentro, e sim. vem aquela É uma dor bola de no neve. muitas pessoas até morrem, Sim, falecem sim, devido a esse problema. sim, Essa dor que fica ali sim. interna, ele não consegue tirar. Agora, são muitos as possibilidades, as coisas que podem acontecer para levar a pessoa a isso aí, Sim, né. com certeza. Mas as suas palestras, vamos falar um pouco da Vamos palestra? lá, vamos lá. Eu já falei que vou deixar na descrição do Sim, vídeo, seu telefone, o sim, Instagram. Como que é? O pessoal entra em contato contigo? Eu sei que você vai em escolas. sim, Tem sim. outros lugares também que você vai? Sim, sim. Eu faço um trabalho voluntário, né, há muitos Hã, anos. Então faço palestras em ONGs, atendimentos em ONGs, né, tudo hum, gratuito, né, sim. para levar um pouco de mensagem aí para esses adolescentes, né, fazerem, eles refletirem um pouquinho, né, Hã, como estão seus comportamentos aí, tá. E né. é sempre na maioria das vezes, que nem um diretor de escola, Sim, pra falar pra meninada, é sempre assim? é sempre assim. Hã. É sempre assim. E como que você conduz? Como que você chega lá, você dá uma olhada primeiro, conversa com a diretora, É, como que é normalmente todo esse sim, sim. processo aí? Normalmente, né, a diretora, né, no Hã, caso, ou algum diretor das ONGs, né, procuram a gente: "Olha, eu gostaria que falasse sobre o assunto tal", né. hã. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de, assim, de muitas formalidades, né. Sei. Ah, tá. Então eu gosto de sempre pedir pra gente fazer um círculo, né, pra gente bater um papo, né, deixar uma coisa mais leve, porque o adolescente quanto mais rígido você chega, mais ele, Hã. ele entra dentro do casulinho dele, Ah, tá. né. É adolescentes e pré-adolescente, crianças também? Ou mais Crianças adolescente? eu prefiro adolescentes, né, eu Hã, acho que para tratar criança já aconteceu, né, hã, eu trabalhei durante 5 anos no hospital de base, né, fazia os atendimentos lá, já tratei de crianças, né, sim. a gente passou por vários lugares, na oncologia, UTI, pronto atendimento, mas enfim, tratar criança, requer, algo específico só com crianças, entende. Conheço vários profissionais que atendem criança, que atende adolescente. Eu acho que pra tratar a criança, ela é difícil de se comunicar. Então você tira as coisas da criança através de desenhos,
né? Hum, Através, então, são muitas outras coisas que vêm por trás para você tratar uma criança, né? Conheço excelentes profissionais aqui em Rio Preto, né? São pós-graduados só na fase, a fase infantil, né? sim. Mas eu me identifico muito. Tenho muitos pacientes aí, adolescentes, né? Me identifico muito com esse público, né? Tá. E eles fazem perguntas também. Bom, você Fazem. deixa aberto ali Eu para a deixo pessoa aberto, falar à vontade. sim, sim. Sim, Eu e percebo qual que pergunta nos fala uma pergunta bem, assim, difícil que você achou? Não difícil, uma pergunta complexa, para a idade. vamos lá, teve um, assim, eles nunca têm o problema, tá? É sempre Hã. o amigo que tem o problema, Ah, tá. né? Então, assim, olha, meu amigo está com depressão. Meu Sim. amigo está com vontade de tomar uma cartela de remédio. Meu amigo disse que vai fazer isso esse fim de semana. O que que Hum. você acha, assim? O que que eu poderia falar pra ele, Ah, né? tá. Então, assim, o problema nunca é dele, entendeu? Sei. Aí o outro fala, ai, meu amigo também tá passando, ai, meu amigo também tá passando pelo problema, entendeu? É sempre assim, né? Hã. Mas a maioria das perguntas se trata da depressão. 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 A não aceitação. O que é a depressão, Luciana? A depressão, Depressão não é assim, na minha forma leiga de ver, é é aquela tristeza, aquela sim, coisa chata que fica o pessoal: "Ah, pô, não tô legal". Todo mundo, né, que que é um que tá assim, sim. tá depressivo, né, mas o que para um psicólogo, o que é depressão? Bom, a depressão, ela é um conjuntinho de vários fatores, né. Hã, A depressão, ela começa, como a gente disse lá, né, através do psiquiatra. Muitas vezes a depressão, ela começa com uma dor física, né. O que que é a dor física? É uma palpitação, assim, no peito, é um taquicardia, é um formigamento de um certo lado do rosto, formigamento nas mãos, né. olha, É aquela vontade que eles falam: "Ai, eu tenho uma vontade", é um aperto no peito, que é uma vontade de sair correndo, é um buraco que eu sinto aqui, né. Então, assim, a depressão, eh, ela é um conjunto de todos esses sentimentos, né. Ninguém quer estar depressivo, né. Então, como diagnosticar uma depressão? Realmente é clínico, né. Então a gente vai fazendo várias perguntas ali para o paciente, e através, né, do sim, não, a gente consegue identificar, ele está depressivo, né, ele está com uma síndrome do pânico, ou ele tem um outro problema, borderline, por sim. exemplo. Existe uma causa mais comum? Uma causa mais comum para depressão? A depressão, é difícil falar, assim, o que seria o mais comum, né, porque a depressão ela começa silenciosa, né. A pessoa fala: "Nossa", por exemplo, eu tenho uma adolescente que eu trato, financeiramente falando, ela a mãe, né, é muito bem de vida. Sim. E a menina tem tudo, tudo. E ela fala pra mim: "Lu, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada", né. Então, ela começa a falar, "O que que eu tô sentindo? Por que que eu tô sentindo? Eu não queria estar assim. Eu sou privilegiada", né. Então, a hora que a gente começa a buscar a raiz para ver aonde começou tudo isso, normalmente é numa infância ou num trauma, né. Trato de uma menina que sofreu há um tempo atrás, sofreu um acidente seríssimo na infância, e a síndrome do pânico veio agora. Então, e o interessante que você falou, ela falou pra você: Eu tenho tudo, mas Exatamente. me falta alguma coisa". É a paz. A paz, É, a paz interior que é a que paz ela tá. interior. Exatamente. Que E muitas como e que você falou pra ela? Agora eu fiquei curioso. eu disse tantas coisas para ela, Hã, né. Na verdade, o que a gente tem que é um exercício, né, não existe sim. milagre do dia para noite, né. O que eu disse para ela é que ela teria que primeiro começar a olhar mais para ela, né, porque a gente tem, não sei,
um olhar sempre de olhar para o outro, cuidar do outro, agradar o outro e nunca a gente, né. Então assim, eu disse pra ela: "Quando você vai começar a se olhar? Quando você vai começar a se priorizar?" Porque hoje, sabe, Leite, o mundo que a gente vive é um mundo muito materialista, né. Sim. Ninguém tem problema, hoje é feliz quem tem viagens, quem tem carro do ano, a moçadinha aí celular do ano. E todo mundo, coloca aquela coisa assim, né: "Ah, eu tenho dinheiro, eu a probabilidade de E eu ser posso te feliz falar é uma grande". coisa? Quanto mais dinheiro você tem, mais depressivo você é. Que coisa, É. Porque a pessoa vai na contramão de porque a tudo que a pessoa começa gente a vê entender que e ela tem sente. tudo. Hã, Ao mesmo tempo, o principal ela não tem, que é amor, hã. carinho, atenção, a paz interior, entende? Hum, Que por um outro lado também tem uma paciente que, inclusive ela foi aqui num retiro que teve da igreja agora, e ela falou pra mim: "Eu encontrei a minha paz lá". Então assim, existem casos e casos, hum. né. Nós não estamos falando, assim, também de as pessoas buscam uma recuperação financeira, tá bem financeiramente, todo Sim, mundo busca isso, isso aí sim, é claro. louvável, isso aí, né, a Sim, pessoa tem que buscar sim, com mesmo, certeza. essa segurança financeira. Sim, Mas, o posterior a isso, sempre vem alguma coisa que não tá direcionada ao financeiro, esse que é sim. o detalhe. Esse é o detalhe, exatamente. A pessoa, eu atendo adultos também, né, é Hum, uma busca incessante, né, e é normal, porque todos nós temos que pagar nossos boletos, sim, né, então vixe, assim, é uma busca incessante de querer mais, querer mais, querer mais, que eles esquecem do principal, né, que é a nossa paz interior, né. Como a gente está aqui dentro? A gente está feliz, né? E muitas vezes esses sentimentos são esquecidos. Aí a hora que a sim. pessoa vê, eu já cheguei a perguntar para paciente: "O que é ser feliz para você?" Eu não sabia me responder. "O que te faz feliz?" Não estou falando de nada financeiro, "O que te faz feliz?" Ele não sabia. "Quem é você? O que você busca?" A pessoa ficava: "Não Ah, sei", parada, "Não sei te responder." então, muitas coisas são incógnitas, né, Com na certeza. vida ali da pessoa, Sim. dele mesmo. Eu mesmo passei por uma fase, Uhum. já no final da adolescência, ali 17, eu caí naquela: "Pô, mas será que eu sou uma pessoa, mais alegre? Será que eu sou uma pessoa mais, introvertida? Será?" Eu caí nesse pensamento, achei tão estranho, que depois, numa fase mais madura, Sim, você se encontra, você se conhece, sim, a sua personalidade. sim. E como que é esse caminho da pessoa se conhecer, conhecer a personalidade? Existe um caminho como ensinar ou como direcionar a pessoa nesse da personalidade da Sim, existe pessoa? um caminho, existe um caminho, né. Hã, E o caminho que a gente inicia na terapia é fazendo ela ter um momento para olhar para si próprio, hum, né. Que isso é o combustível para muitas coisas, né. sim. Porque a gente começando a se conhecer por dentro, Hã, né, conhecer os nossos sentimentos, conhecer e aceitar as nossas frustrações, né. Isso auxilia muito, né, porque hã, normalmente a gente nunca quer olhar para o nosso problema. Isso dá sim. trabalho, tá? Então, sabe o que aconteceu comigo? Dá trabalho. Deixa eu aproveitar que você Vamos tá lá, aqui. vamos Ó, eu morei em várias cidades Uhum, de criança até essa idade que eu falei pra você, dos 8 anos. uhum. Eu morei em Campo Grande, morava aqui em São José do Rio Preto, depois mudei pra Campo Grande, depois pra Goiânia, depois Nossa, morei em viajou, hein? Campinas, Piracicaba, Aham. devido ao trabalho do meu pai, Sim, que ele trabalhava, nós ficávamos assim, 2, 3 anos num lugar e ia pra outro. E isso criou em mim essa diferença de culturas, porque nós morávamos lá em Campo Grande, falava "tu", "tu vai, tu sabes, tu não sei o quê". Aí veio para São Paulo, coitada da sua tra cabecinha, esse hein? traquejo
Sei. diferente. Aí fui para Piracicaba, um traquejo diferente também. E isso tudo gerou uma certa, confusão Sim. do que realmente do que eu realmente estava acontecendo comigo ali. Às vezes eu ficava via pessoas porque às vezes uma coisa incrível, existem pessoas iguais em lugares diferentes. Com certeza. Você tem um amigo, que aí você faz em outra cidade, tem um amigo que ele é a fisionomia dele é igual, mas ele é totalmente diferente. Então vai gerando, Sim, situações ali que, sim. vai afetando, que nem começou a me afetar alguma coisa. Aí depois eu É me porque acaba não encaminhei. tendo aquele registro, né, Sim. porque O que que é exatamente isso aí? É uma falta de perdeu a noção mesmo na do verdade, caminho? nós seres humanos, a gente precisa ter raízes, né. Sim. E na sua vida, em específico, não teve nem como você criar essas raízes, né. Eh, vai de um lado, vai do outro, então assim, eu estava criando uma raiz afetiva ali, aí você já teve que mudar, você entende? Mudar de estado, mudar de cultura, né, então isso gera realmente uma confusão muito grande. Gera uma confusão muito grande, né. Aonde eu vou enraizar tudo isso, né. Então, principalmente o adolescente, né, o adolescente ele tá ali naquela diferença hormonal, ele tá ali naquele tumulto, Hã. né. Então, assim, realmente eu imagino que deve ter sido muito complicado para você fazer, né, essa base, né. Realmente. E todos nós precisamos de base, seja Sim. ela qual for. Hã. E depois eu achei essa base, até no meu serviço, muitos amigos e tal, aí a coisa Fluindo. foi mais tranquilo e me achei, assim, nos meus vários alguns problemas que eu tinha de coisas de infância também. Sim. Mas entra naquela coisa de resiliência, eu até anotei que falar resiliência. A meninada hoje, eu vejo que você até mesmo falou que não tem muito aquele: "Ah, não, vamos esperar". É. Falou até da informática, da parte Sim. de celulares. Hoje a meninada, eles não têm aquela coisa de esperar. Não, é tudo pra É ontem. tudo para ontem. Sim. E isso aí é um pouco de anti-resiliência, não tem aquela calma, Não vamos esperar. Como que é a é, resiliência hoje com os adolescentes? é quase zero, né, Hã, é quase zero. Hoje o adolescente quando ele quer alguma coisa, ou ele vai conseguir por bem ou ele vai conseguir por mal, sim. né. É aí que eu falo que entra os pais, né. Hã, O adolescente hoje ele não sabe esperar, mas assim, existem 2 tipos, né, generalizando, claro, 2 tipos de adolescente, né. Aquele que eu quero pra agora, tem que ser feita a minha vontade, hum, né, ou aquele que sabe o que quer, sabe sabe esperar, né, sim, que hoje é a minoria. Só que aí o que que acontece aqui, aonde que agrava o problema aqui? Quando ele quer as coisas tudo para ontem, aí entra por detrás de tudo isso os pais. É o pai que trabalha muito, é a mãe que trabalha muito, é o pai que não tem tempo, é a mãe que não tem tempo. E aí acaba cedendo aquilo que o adolescente quer, às vezes, não quero que ele faça isso para o momento, mas ele acaba cedendo, por quê? Para não ficar, entendeu? sim. Tendo problema. É aí que tá o erro. Ah, tá. Como psicóloga, você vê, essa coisa de a religião. A psicologia e a religião, no meu entender, ela caminha em campos Sim, opostos. sim. Existe psicólogo cristão? Sim, existe psicólogo cristão. Dentro do consultório a gente não fala em religião, né, até porque Sim. ali a gente atende o evangélico, atende o umbandista, atende o católico, né, Hã, eh eh, pelo menos eu, né, eu não gosto de misturar as sintonias, né, sim. ma Porque é o seguinte, eu ouvi certa vez um pastor falando aham,
Ele falou assim: "Olha, o seu filho está com um problema, procura um psicólogo, mas procura um psicólogo cristão". Eu falei: "Pô, mas psicólogo para mim é psicólogo. Sim. Essa coisa de cristão ou São duas não, são 2 ele vai coisas que não ajudar". se devem É. misturar, não é a gente não aprendemos isso na nossa faculdade, né. Hã. São coisas totalmente diferentes, né. Sim. O psicólogo, ele tem que tratar do problema em específico, Hum. sem falar de religião, né, porque, assim, então quer dizer que se, eu sou católica, eu não vou poder atender, por exemplo, um adolescente que é umbandista? Sim. Né. Então quer dizer que, é como o pastor disse: "Ai, procure uma psicóloga cristã". Sim. Então, mas o que eu quero, exatamente, como que um psicólogo vê essa coisa da religião para que a pessoa tenha um controle emocional? As igrejas, elas sempre na maioria das vezes a pessoa está mal psicologicamente, a pessoa vai na igreja, Isso. ela tem uma recuperação Ah, tá, emocional. tá. Isso também é psicologia? Tá, entendi. É psicologia, mas ali eles chamam de atendimento fraterno, Hã, e hã, normalmente não são psicólogos, ou são psicólogos, entendeu? hã, hã. Normalmente, eles chamam de atendimento fraterno. Então você tem aquele problema, por exemplo, eu vou na igreja e dentro daquela igreja existe uma rede de apoio, existe muito isso, tá? Né, Sim, então você vai fazer ali o atendimento fraterno, né. Existem locais inclusive eu tenho amigas psicólogas que fazem esse apoio, né, numa num centro espírita, eu não sei o nome agora, né. sim. E elas deixam claro: "Olha, aqui eu estou fazendo atendimento fraterno", mas é muito difícil você vincular ali a religião. Agora, normalmente, o pastor vai fazer um atendimento fraterno, né, ele tá ali pronto para ajudar aquele paciente que tá ali, Sim. entende. Mas, eu acho que são 2 coisas, assim, diferentes, o atendimento fraterno e o atendimento psicológico. Ah, tá. Não que não possa fazer, né. Hum. Eu, como eu disse, conheço várias psicólogas, inclusive fiz, né, essa caridade, né. Só que quando você está fazendo o atendimento fraterno, quando você está dentro de um templo, de uma igreja, de um centro espírita, é lógico que você fala mais de Deus, né, você Sim. fala mais daquela ajuda espiritual em si, né. Mas são coisas, assim, bem diferentes. Mas é uma rede de apoio muito bonita. Ah, tá. É uma rede de apoio bem legal, É, que eu tem achei ajudado muito. eu achei, assim, uma situação bem diferente dele ter falado essa coisa, procura Sim. um psicólogo cristão, mas psicologia é psicologia e ponto final. Sim, exatamente. Eu acho que não tem que misturar, Hã. sabe, a psicologia com a religião, né. Sim. Até em respeito à pessoa que tá ali, né. Ah, tá. Vamos falar então, Luciano, um pouquinho de pessoas narcisistas. Narcisista. Esse tema aí eu quero que você se aprofunda um pouco pra gente É, o que que é a pessoa narcisista? o narcisista é o lobo na pele do cordeiro. É exatamente o narcisista, né. É aquela pessoa extremamente manipuladora, ruim, maldosa, e ela passa uma impressão que ela é a boazinha. Ela é a coitada, ela nunca faz nada pra ninguém, esse é o narcisista. Extremamente manipulador, Hã. extremamente agressivo quando convém, né, esse é o narcisista. Mas ele tá sempre, moldado, né, de ser o mocinho, de ser o bonzinho, né, de ser o compreensivo. É Ah. literalmente o duas caras que a gente fala, né. Esse é o narcisista. Esse é o Ah, narcisista. tá. Esse daí a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Tá. E como que a gente pode, é claro, você já falou alguns aspectos, reconhecer de tem que ter tempo então para eu reconhecer um narcisista? Tem, tem. Tem que ter O tempo. narcisista, ele não mostra a cara dele do dia pra noite, Hã, né. hã. Ele começa conquistando a presa dele, né, ele começa agradando, ele começa seduzindo, né. Ali ele é o bonzinho, ali ele é o gentil, ali ele fala manso, né, Sim. até ele começar a entender que a presa já tá bem próximo dele.
A hora que ele entende que ou o homem ou a mulher, enfim, já tá ali sobre a posse dele, aí ele começa a mostrar literalmente quem ele é, né. Aí ele já começa o lado manipulador, aí ele já começa a dar indícios, "Ah, você não presta, você se faz de boazinha e você não é", né. Esse é o Sim. narcisista. Ele já começa a te manipular de um jeito que ele faz a presa dele acreditar que ela é errada, né. Ele tem o narcisista, eu falo que ele é um do é o ápice da inteligência, É? né. É o ápice da inteligência. Ah, tá. E se esse narcisista for uma pessoa próxima a mim? Sim, Presume-se que eu não quero um narcisista próximo de mim. sim, E se esse narcisista for meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou alguém bem próxima ali da minha ca dentro da minha sim. casa? É, a gente tem que primeiro entender, né, o que leva ele a ser narcisista, né. Se for um marido, uma esposa, por favor, gente, se separem, tá. Inclusive, uma das coisas que o narcisista faz, né, como eu disse, tudo isso aí, né, essa série de coisas que eu acabei de dizer, tá na Lei Maria da Penha, né. Sim, Então, assim, aconteceu algo, tenha coragem de denunciar, tenha coragem de se afastar, porque esse tipo de pessoa só vai te trazer problema. Agora, se for um pai, uma mãe, um vô, né, a gente vai ter que saber de uma certa forma lidar com isso, né. A gente vai ter que estudar, entender esse tipo de comportamento, porque aí não tem como você pegar o botãozinho do delete igual do marido, da esposa e falar: "Ó, tchau". é. Ele tá dentro da sua casa, né. Mas saber entender que aqueles mecanismos que aquela pessoa usa para te atingir, saber filtrar isso, entende. Porque se você não filtrar isso, você fica doido. Ixi, e 2 narcisistas juntos? O Nossa que senhora, acontece? eu só vai faltar se matar. Aí complica, Aí hein? complica, Olha. exatamente, porque aí um é a vítima, o outro é a vítima, Hã. né, aí é aquela bola de neve, O né. narcisista, ele é sempre a vítima da situação. Sempre, sempre a vítima da Ele situação. É sempre sempre o coitadinho. O sei. narcisista é sempre o coitadinho, mas na verdade ele é sempre o vilão, Hã. né. Mas aí quando ele percebe: "Opa, espera aí, estão descobrindo que eu sou um narcisista", aí ele se vitimiza, aí ele é Sim, o coitado, aí ninguém sim. gosta dele, Hã. entende. Aí ninguém dá voz pra ele, né. Aí ele Entendi. começa a manipular a pessoa de uma tal maneira que a pessoa fala assim: "Nossa, será que eu tô errado? Será que eu não tô pegando pesado?", Hum. né. Então, porque aí, não sei se aconteceu já no seu na sua clínica. Eh, eu me entendi como narcisista. Eu Uhum. sei que é difícil, é quase impossível. É. Aham, aham. Eu vou chegar na sua clínica e falar assim: "Doutora Luciana, eh, está acontecendo isso comigo, isso e tal. Cheguei na conclusão que eu tenho essa parte de narcisista. Uhum. Como me tratar?" Fazendo primeira coisa bom, primeiro que vai ser muito difícil, né, Hã. uma pessoa ser tão sincera, assim, com ela Ele mesma. já não é, né. Ela não é. Mas vamos lá. Fazendo realmente uma reforma íntima, né, mudando, né, o seu modo de agir, Hum, né, pensando no que falar para não magoar o outro, né. É um exercício terá que fazer, né, um exercício diário muito grande, né. então. Porque o narcisista, ele é um grande manipulador, né. E o narcisista, ele tem prazer em fazer isso, né. Então é como se fosse, grosseiramente falando, um vício ali, né. Então eu fiz aquilo, eu senti prazer em fazer aquilo. Então dificilmente ele vai querer negar esse prazer, Ah, tá. Quer dizer, entendeu? então é muito difícil o narcisista falar: "Eu sou Muito, narcisista". muito É difícil. praticamente É impossível. praticamente impossível, porque ele sente aquele prazer em menosprezar o outro, né, é algo que traz prazer para ele, Ah, tá, legal. né. Mas gostaria muito que esse o narcisista em si, Hã, fizesse uma autorreflexão e mudasse por si só, né. sim. Teríamos uma humanidade aí bem melhor, porque tá cheio de narcisista por aí, viu.
É? Tá, tá Temos que cheio. tomar cuidado, né? Temos A que gente tomar tem que. cuidado, exatamente. Saber identificar, né? Hã, E quando não for, como você disse, alguém muito próximo, hum, sabe, se distancia, né? Eu vejo muitas mulheres com maridos, namorados narcisistas. E por uma questão de comodidade, não encerra aquele ciclo, né? sim. E é muito importante ter essa coragem de encerrar esse ciclo. Ah, legal. Ok. Então vamos falar um pouquinho da saúde mental, Vamos lá. tá? Como que você trabalha essa coisa de saúde mental no trabalho, em casa, enfim, saúde mental? Gente, a saúde mental nada mais é do que um exercício diário, Hã, tá? Como a gente tinha dito lá, né? O nosso mundo, ele tá tão turbulento que a gente esquece de cuidar da nossa cabecinha, né? A hum, gente esquece de fazer o nosso autocuidado, né? sim, A saúde mental, gente, é igual tomar banho. Tem que ser praticado todos os dias, né? E a gente, no nosso mundo mecanizado, a gente esquece disso. sim. E tá, mas como que eu posso, tem como eu me autotratar? Um autotratamento? Sim, existem várias formas de um autotratamento, né. Fazendo a ai, corta aí, esqueci o nome. Meditação, lembrei. Tá, fazendo Então, existem vários modos, né. Exemplo, a meditação é sim. algo bem legal, Hã, né. Tirando um tempo, na hora de dormir, longe de celular, longe de tudo, sabe. sim. Pensando coisas boas que a gente viveu naquele dia, O sono né. é muito importante, né, Luciana? Muito importante, né. O sono ele é restaurador, né. Sim, então, agora essa coisa de pensamento, pensar em coisas boas, às vezes é difícil. Muito Você teve um dia difícil. ali carregado, como que existe um exercício para eu Sim, existe pensar em como eu coisas disse, a meditação guiada é bem hã, legal, até uma sugestão aí para vocês fazerem. hã, No Spotify tem algumas umas curtinhas, né, sim, e é uma pessoa falando ali com você, né, que ela começa, te dando indícios de como fazer uma respiração adequada, né. sim, Aí, durante o exercício, ela fala assim: "Vamos esquecer dos problemas externos, né, vamos focar no nosso corpo, como está o nosso batimento cardíaco, né. É sim. bem legal, é bem Hã, legal. hã. Ajuda muito, tá, Ah, tá, então ajuda muito. esses são alguns exercícios que a gente pode fazer Sim, para trazer aquela paz sim. e O deitar movimento de respiração, né, hã, é um movimento que traz, assim, eh, uma certa, uma paz, assim, interior, né. Existem sim. também vários movimentos de respiração, que é muito legal pra gente fazer antes de dormir. Ah, Né, tá, pra gente legal. dar uma baixada ali, né, nos nossos hormônios. Ah, sim. Não, ótimo. Músicas, tem muitas pessoas que gostam de ouvir barulhos da chuva, né, Sim. sabe. E eu acho que é muito importante todos os dias antes da gente deitar, a gente fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, né. Hoje eu tive uma saúde perfeita, hoje coisas boas aconteceram, né. Hoje o que eu aprendi no meu dia, né. O que não foi legal que eu posso ser melhor amanhã, né. Hoje, no dia de hoje, eu me priorizei? No dia de hoje, eu parei um tempinho para olhar com carinho para dentro de mim, né. Eu acho que são, algumas coisas que a gente pode fazer aí na nossa reunião com a gente mesmo antes de dormir, né. E praticar a lei da gratidão, ser grato por tudo que a gente tem, e a gente esquece muito isso, né. Gratidão. Exatamente. Ser grato pela nossa saúde, ser grato por sermos perfeitos, Sim, né. Ser grato por passar, inclusive, por aquele problema que a gente pode estar passando no dia de hoje, que é um aprendizado também. O que que a gente pode aprender com isso, né. Eu acho que praticar a gratidão ajuda muito, que a gente só olha o lado negativo das coisas, né. E por que não, todos os dias à noite começar olhar o lado positivo de tudo que aconteceu nas nossas 24 horas. Um dos lemas de AA, né, que é alcoólatras, e narcóticos, a lei de AA é: "Só por hoje, só por hoje? só por hoje. Só por hoje não vou beber,
Só por hoje vou vencer. Só por hoje vou ser melhor. É lindo. Leiam sobre os mandamentos de A. É lindo. É como se fosse uma oração que eles fazem lá. Na verdade, a gente tem que levar isso no só por hoje. O que a gente vai fazer nas nossas 24 horas? A gente vai ser alguém melhor? A gente vai reclamar menos? A gente vai olhar mais? Temos que tentar, pelo Temos que menos. tentar, exatamente. Isso é o ponto inicial. Hã. Não precisamos ter a certeza que vamos conseguir. Só o fato da gente ter no nosso coração que a gente vai tentar fazer, gente, já é meio caminho andado, Sim, né? tá certo. Ok. Ô, Luciana, você, psicóloga, palestrante, Ah, gosto eh apenas de conversar. gosta de conversar, bater papo com o pessoal, mas o seu trabalho realmente é incrível e a gente sente essa coisa que você ama o seu trabalho. Ah, eu amo. Deixou de ser uma advogada para ser psicóloga. São graduações totalmente diferentes, Totalmente. mas, você está fazendo o que você gosta Sim, e o que você tem aquela sensibilidade, sim. e eu percebi isso nesse podcast. Ah, obrigada. Tá? Queria te agradecer por ter vindo aqui no Leitecast RP e fique à vontade se você quiser mandar um abraço, falar novamente Eu o só seu queria Instagram. agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dessa troca maravilhosa que a gente teve, Hã, né? E desejar aí que o pessoal que esteja ouvindo, de alguma forma, toque o coração, né, como tocou o nosso, né? sim, E que vocês pratiquem mais aí a lei da gratidão, né? E agradecer o seu dia e ser mais grato e buscar mais essa leveza interna. Isso é um exercício diário também, hã, né? Mas eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser me procurar no particular para trocar uma ideia, eu faço isso de bom coração, tô aqui para ajudar e agradecer por essa experiência ok, maravilhosa aí que a gente teve, legal. viu? Então tá. Agradecemos a você também, Obrigada, da nossa obrigada. equipe, tá? Muito obrigado. E não se esqueça jamais, Luciana, psicóloga Luciana, Leitecast RP, aqui quem fala é você, tá bom? E você Obrigada. falou muitas coisas maravilhosas para nós, Eu tá? agradeço. Obrigada. Tá. Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer a todos. Não se esqueçam, sigam o nosso canal, tá? Compartilha esse programa, esse episódio aqui, para que outras pessoas possam ter acesso a todas essas informações, ok? E para a gente acabar, aquilo que vocês já estão acostumados já há 3, 4 meses. Leitecast RP. Aqui quem fala é você. Até mais, até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Obrigada.